Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o teu amor por cada um de nós. Com palavras nós não sabemos como te agradecer pelas bênçãos, pela proteção e pelo amparo derramados diariamente sobre nós e nossas famílias. Te louvamos por esse novo dia, abençoa-nos, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Estimado irmão e irmã, diz um ditado que o que você será daqui a 10 anos, o que você estiver comendo hoje. Isto é, se você for uma pessoa que consome alimentos ruins, como refrigerante, salgadinhos, frituras, embutidos e outros alimentos que fazem mal para o nosso corpo, daqui a 10 anos você terá problemas de saúde por causa dessa má alimentação. Você acabou contaminando o seu corpo com os alimentos ruins. Por outro lado, se você comer com equilíbrio, como os médicos e nutricionistas recomendam, e fazer exercícios físicos, terá um corpo mais saudável daqui a 10 anos. Daniel, o jovem que pertencia ao povo de Deus no Antigo Testamento, foi levado como escravo para a Babilônia e por causa das suas capacidades e bênçãos de Deus em tudo que ele fazia, acabou servindo no palácio do rei Nabucodonosor. Lá, sendo o mesmo escravo, ele poderia, devido ao seu alto cargo, comer das mesmas comidas da corte e do rei. Só que tinha um probleminha. Essas comidas proibidas por Deus no Antigo Testamento eram também dedicadas aos deuses pagãos antes de serem consumidas. Comer dessas comidas e beber desse vinho significaria que ele estava concordando com o culto a esses deuses falsos e participando deles. Assim, Daniel resolveu não comer dessa comida para não contaminar o seu corpo e mais ainda a sua alma, a sua fé. Se nós devemos cuidar bem do nosso corpo para não termos problemas de saúde no futuro, mas que um dia esse corpo vai morrer, quanto mais devemos cuidar da nossa alma que é eterna. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Eles foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Agora, portanto, usem o seu corpo para a glória dele. O pecado, estimado irmão e irmã, contamina o nosso corpo e a nossa alma. Ele nos afasta de Deus e torna a nossa vida seca e sem sentido. Daniel poderia se alimentar com tudo do bom e do melhor que tinha no palácio do rei, as finas iguarias e o melhor vinho. Mas não. Ele preferiu permanecer fiel ao seu Deus, mesmo que a tentação para fazer o que era errado fosse grande. Aliás, você lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal em Gênesis? Diz assim Gênesis 3:6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu.
por causa de um momento de prazer comendo aquela fruta proibida, eles trouxeram toda a desgraça, sofrimento e morte sobre toda a humanidade, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Jesus Cristo, o Filho de Deus, também foi tentado pelo diabo para facilitar sua vida e missão de modo incorreto. O diabo disse para ele: transforma essas pedras em pães, se atire daqui para baixo, se ajoelhe e me adore como Deus, e eu lhe darei o mundo. Jesus sabia que nem tudo que é fácil, bom e agradável aos olhos e desejável é correto, é certo. Ele também sabia que muitas vezes o que parece mais difícil e complicado é o correto e traz felicidade. Assim, para nos salvar, não existia um atalho, nem um caminho fácil. Era necessário passar pelo sofrimento e morte na cruz. E por amor a nós, Jesus Cristo sofreu na cruz o castigo eterno de Deus em nosso lugar pelos nossos pecados, para que hoje nós recebamos de graça, por amor, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Estimado irmão e irmã, muitas vezes nós queremos facilitar as coisas e provar coisas que nos darão prazer momentâneo, mas que no final resultam em desgraça, sofrimento e morte. Daniel, mesmo sendo mais fácil fazer o que era errado, permaneceu firme em sua fé e não sucumbiu à tentação de comer coisas que eram proibidas por Deus na sua época. Que nós, cristãos hoje, possamos também saber o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Que nós tenhamos sabedoria e discernimento para sempre negarmos o errado e fazermos o certo em nossas vidas. Lembremos que tudo que é errado sempre dá errado, e tudo que é certo sempre vai dar certo. O errado pode até num primeiro momento parecer mais fácil, mas vai dar errado. O certo, num primeiro momento, pode até dar mais trabalho, ser mais difícil, mas vai dar certo. E nunca esqueçamos, quem define o que é certo e o que é errado é Deus, em sua palavra, e não o que o mundo ensina. Deus, através do apóstolo Paulo, fala assim para nós em Filipenses 2, 12 a 15. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos trazidos das trevas do pecado e da condenação para a maravilhosa luz da salvação. Que nós possamos viver a nossa vida santa, bonita e agradável a Ti. Que com nossas palavras, pensamentos e atos possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Que possamos vencer as tentações, viver uma vida que Te agrade. Que nós, ó Deus, sejamos guiados pela Tua santa palavra. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.